Aleluia. A graça e a paz do Senhor, igreja. Uma vez mais. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, Jesus. Meu irmão, a essência, o sentido, a direção das nossas vidas sempre vai ser Jesus. E eu fiquei pensando, e procura daqui, procura dali, o que trazer para os irmãos esta noite. Eu fiquei pensando, toda a dificuldade que todos nós temos enfrentado, todos os problemas, todas as lutas, todas as tempestades. Eu tenho pensado, frente a toda a sabedoria que precisamos buscar para vencer essas lutas. Frente a toda a humildade que temos que ter em um mundo que você é mais importante e você é mais visto pelo que você tem do que porque realmente você é. De um mundo que não respeita mais as autoridades, de um mundo em que em muitos momentos precisamos ser mansos frente a todas as afrontas que enfrentamos, temos que dar a outra face do nosso rosto. De um mundo também que muitas vezes também temos que ser firmes em firmar a nossa fé. Enfim, qual é o real papel da igreja diante de todo esse cenário, de tudo que nós temos enfrentado? Será que alguém tem dúvida aqui que nós já estamos vivendo o final dos tempos? A falta de amor, a falta de compaixão, a falta de união entre as famílias, a falta de respeito ao próximo. Será que alguém tem dúvida disso? Enfim, e eu fiquei pensando, como nós devemos abordar a tudo isso? Como nós, como crentes, como cristãos, vamos enfrentar tudo isso? Como? E eu cheguei à seguinte conclusão, que em todos os momentos, sim, em todos os momentos, na bonança e na falta de tudo, nós temos que olhar para Jesus. Temos que buscar conhecer mais de Jesus. Temos que nos relacionar mais com Jesus. Então, meu irmão, o tema dessa noite está descrito como conhecendo Jesus. Eu peço para que você possa fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui esta noite, Deus. A tua igreja está aqui esta noite e nós queremos aprender, nós queremos conhecer mais o Senhor, Pai. Nós declaramos que o Senhor é a nossa essência. O Senhor é o ar que nós respiramos, Senhor. Mas verdadeiramente, Senhor, se apresenta a nós, Pai. Porque nós queremos aprender mais do Senhor, Pai. Nós não queremos aprender do Senhor de forma rasa, não é de forma rasa não, Senhor. Mas nós queremos ir até o final, Senhor, nas profundidades. Nós queremos conhecer o Senhor no íntimo, Senhor. Porque os dias são maus, Senhor, meu Pai. E a aflição tem batido a nossa porta. O medo tem batido a nossa porta, Pai. E nós precisamos cada vez mais da Tua presença. Nós precisamos cada vez mais da Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Então se revela a nós esta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Meu irmão, se existe algo que devemos buscar e perseguir insistentemente, loucamente, é sermos parecidos com Ele. E como ser mais parecido com Ele? Como nós seremos confundidos com Ele? Nós precisamos nos tornar mais próximo dele. E aqui eu inicio contando uma história. Uma historinha que eu já contei aqui em algumas ministrações passadas, mas que faz sentido a gente relembrar. Principalmente por nós temos hoje em nossa igreja alguns visitantes. E vai lá a historinha para vocês. Existia um pastor. E ele estava ali aguardando uma comitiva de pastores na sua casa. E ali ele estava no preparativo, arrumando a mesa, preparando ali o jantar, aquelas comidas maravilhosas ali na mesa. E de repente o interfone toca. E ele vai olhar ali na câmera de segurança e ele percebe que são algumas crianças. E ali ele fica olhando, fala assim, não vou atender,
poxa, mas e se os pastores chegar, vai pegar mal? Como que vai ser? Eu vou descer lá. E aí no meio do caminho, ele descendo as escadarias, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, fala no coração dele: recebe essas crianças, como você estivesse recebendo esses pastores, essas autoridades. Recebe essas crianças, como você estivesse me recebendo. E ali ele chacoalha a cabeça, olha para um lado, para o outro, fala assim: tá bom. E ele abre a porta e convida as crianças para entrar. E convida as crianças para participar daquele banquete que estava separado ali para os homens espirituais, vamos dizer assim. Ali as crianças sentam, e ali elas começam a se alimentar ali, muitos felizes. E aí um pequenininho, um menorzinho, ficou fitando ali a pessoa, ficou fitando ali esse homem, ficou olhando mesmo ali, olho no olho, o olho brilhava. E ali, aquele homem começa a olhar para aquela criança, a menor de todas, e pergunta para ela: você quer falar algo? E a criança fala: eu quero. E a criança pergunta para aquele homem: o Senhor é Jesus? O Senhor é Jesus? Por quê, meu irmão? Porque aquela criança tinha a visão que quem fazia bondade, que quem amava o próximo, que quem se entregava pelo próximo era Jesus. E toda aquela atitude daquele homem que estava esperando os pastores, mas Deus revela no coração dele, fez ele ser confundido com Jesus. Precisamos ser mais parecidos com Ele. Precisamos ser confundidos com Ele. Primeiro aprendizado dessa noite. E acredito que este primeiro tópico é o que vai nortear, o que vai direcionar toda a nossa ministração. É importante nós, e como igreja, entendermos que é impossível sermos parecidos com alguém que a gente não conhece. É impossível nós sermos parecidos com alguém que a gente não conhece. Por isso, conhecer Jesus é o primeiro passo para se parecer com Jesus. Conhecer o Pai é o primeiro passo para se reconhecer como filho. Como que eu vou me reconhecer como filho diante do Pai, Abba Pai, se eu não conheço a autoridade do meu Pai? Se eu não conheço as virtudes do meu Pai, se eu não conheço o poder do meu Pai, se eu não busco intimidade com o meu Pai, como que eu vou viver a minha filiação se eu não tenho um relacionamento com o meu Pai? Como eu posso parecer com alguém que eu não conheço? Como? Precisamos mergulhar nas profundezas. E nas profundezas é profundo, não é no mal, não, é profundo. Precisamos nos mergulhar no profundo de Jesus e querer conhecer mais de Jesus. Temos que parar de querer viver um evangelho raso, um evangelho na superfície, um evangelho apenas de contar, um evangelho apenas de buscar a bênção. Não, temos que buscar a intimidade com o Pai. Ontem, eu gosto de trazer exemplo. Ontem a gente saiu de carro, eu e a Fran, os meninos, e a gente estava passando em frente do SESI, e tinha um casal de senhores ali andando. E aí a Fran me perguntou: será que a gente vai ser assim? Um casalzinho lindo andando. Aí eu olhei para a Fran e falei: Fran, mas da forma que eles estão andando ali, eles parecem ser irmãos, porque o jeito do andado, sabe assim, parece ser a mesma genética, parece ser irmão. E aí a Fran falou para mim assim: André, com o passar dos tempos, com a intimidade, com a proximidade, com o dia a dia, o casal, um vai pegando os trejeitos do outro, um vai se parecendo com o outro. O que eu quero falar para você esta noite, meu irmão,
Você só vai ser confundido, você só vai ser parecido com Jesus a partir do momento que você se lançar e buscar a presença dele todos os dias. A partir do momento que você querer ter relacionamento com o Pai. Senão você não vai ser confundido com Jesus, senão você não vai ser parecido com Jesus. Paulo descreve: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus declara: eu não faço nada que não tenha visto meu Pai fazer, do que eu não falo nada do que eu não tenha visto meu Pai falar. Isso está lá em João 5, do 17 ao 19, e a palavra nos escreve assim, mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora. Os fariseus ali estavam questionando Jesus: por que você está operando milagres ao sábado? Você tem que guardar o sábado. E Jesus fala assim para ele, meu Pai, Jesus está falando assim, presta atenção, precisa ter intimidade, precisa ter relacionamento, precisa ter proximidade. Quando você tiver isso, toda a religiosidade ela vai sair fora. E você vai viver o amor genuíno, o amor que Jesus nos chama para viver. E aí, ele fala assim, meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente Jesus violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Jesus, retomando a palavra, explanou: em verdade, vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o quê? O que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender que tem que ter relacionamento? Está claro? Meus irmãos, faremos coisas grandes, ainda maiores do que Jesus fez. É uma promessa. Mas, se conhecermos Jesus e se buscarmos intimidade com Ele, quem crê nessa promessa, dá glória a Deus aí. Faremos coisas grandes, ainda maiores. Interessante, que antes de Jesus declarar, ide, antes dele falar, ide pelos 4 cantos da terra e anunciar o Evangelho, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, essa é a missão de vocês que estão aqui esta noite. Primeiramente, ele declara: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre você o quê? O meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, antes de ir, precisamos precisamos ir de encontro com Jesus e nos derramarmos e nos entregarmos, mostrarmos para Jesus quem nós somos mesmo. Porque Deus capacita o imperfeito. Você pode olhar todos os discípulos, não tinha um ali perfeito, não tinham. Então Jesus fala assim, primeiro, vinde a mim vocês, e eu vou aliviar a carga de vocês, e vocês aprenderão de mim, para que depois nós possamos ir. Muitas vezes a gente acaba invertendo isso. Vocês lembram de Paulo? Saulo, que estava ali no caminho de Damasco, e tem um encontro ali com Jesus, e aí depois a visão dele é restabelecida, e ele era um doutor da lei, ele conhecia toda a lei, ele tinha ali toda a sua trajetória, a sua história, desde criança, na melhor escola de teologia da época, com o melhor professor, com o melhor teólogo da época, e ele ali tinha o entendimento que ele estava pronto. Ele falou, não, agora eu sou de Jesus e agora eu quero sair fazendo missão. O que os discípulos fizeram? Faz o caminho de volta. Volta para a tua casa. Volta para a tua cidade. E ali Paulo foi viver um intensivão. Paulo foi viver um intensivão com Deus. Primeiro ele veio diante de Deus, de Jesus, e se entregou, e se derramou. Aliviou o seu peso, a sua carga.
para que depois ele pudesse para que depois ele pudesse anunciar nos 4 cantos aqui nessa terra, como Paulo mesmo fez. Paulo foi um dos maiores pregadores, mas primeiro ele precisou fazer o caminho contrário. Ele precisou voltar para sua casa para buscar intimidade com Jesus, para aprender mais de Jesus. Guarda o que eu vou falar no seu coração. Guarda. A igreja não será enviada ao mundo antes dela ser recebida por ele. Antes de Deus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Presta atenção. Quando Jesus estava ali com seus discípulos reunidos depois da ressurreição, onde ele está indo para o Pai, ele deixa uma promessa ali para todos os discípulos. E ele fala: vocês pregarão em meu nome, muitos milagres acontecerão, muito poder, muita autoridade, muitas curas. Verdadeiramente vocês serão um canal de vidas. Mas olha o que ele fala, tão importante quanto as promessas. Mas permaneçam firmes, até que venha sobre vós o Espírito do poder, o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Primeiro eu busco relacionamento, primeiro eu busco intimidade, para depois eu sair falando de Jesus, sair evangelizando. Primeiro eu preciso me encher da presença dele. Jesus está dizendo algo muito importante. Jesus está falando assim, ó: vocês pregarão em meu nome, com muita autoridade, com muito poder. Vocês operarão cura, milagres, mas antes de tudo isso, receba uma porção de quem eu sou. Receba uma porção de quem eu sou. Jesus está dizendo de uma forma bem clara: não ouse falar em meu nome sem antes carregar quem eu sou. Não ouse fazer as obras que eu fiz sem antes ser revestido do poder do Espírito Santo que eu fui. Jesus está querendo nos demonstrar o zelo que ele tem por nós e por sua palavra. Meu irmão, você não vai conseguir destruir as obras do inferno se você não for antes cheio das realidades do céu, cheios do poder de Deus. Você vai se machucar, você vai se frustrar, você vai se ferir, você vai se perder no meio do caminho. Presta atenção no que eu quero falar para vocês esta noite. Muitas pessoas se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque elas se envolveram em lutas e batalhas espirituais sem antes mesmo terem se tornados um homem ou uma mulher espiritual, sem antes serem revestidos de autoridade e poder dos céus. Primeiro passo aqui, primeiro passo, e é para a igreja essa ministração, não é somente para os novos convertidos não. Primeiro passo, precisamos nos deleitar na presença do Pai. Precisamos buscar intimidade, buscar a tua palavra, conhecer os seus atributos. Precisamos. E eu fiquei pensando aqui, quando Deus ali vai diante de Moisés, o que será que ele quis dizer? Eu sou o que eu sou. O que será? O que será que ele quis nos ensinar? O que está descrito ali na Bíblia que nos ensina? Eu sou o que sou. Fala para o povo isso, Moisés. Eu sou o que sou. Se você não tem esperança, Ele é a esperança. Se você está doente, Ele é a cura. Se você se sente rejeitado, Ele é aquele que te ama. Se você está cansado, Ele é o refrigério. Se você está pensando em desistir, Ele é aquele que te impulsiona a continuar. Ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Deus da provisão, o Deus do conhecimento, o Deus do amor, o Deus da nossa salvação. E glória a Deus por isso. Vai mais uma pergunta para vocês. E para mim também. Porque a ministração primeiro é para o pregador. E Deus me deu uma chacoalhada. Até quando? Até quando mesmo vamos viver um evangelho raso? Até quando vamos nos satisfazer
a viver um evangelho apenas de ouvir falar. Até quando? Precisamos ter sede da sua presença. Os maiores milagres não são aqueles que contamos, mas sim aquele que vivemos. Então quem é Jesus? Quem é Jesus? Abra comigo o texto. Em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 ao 28. Mateus 16, do verso 13 ao 28. Quem encontrou, diga amém. Mateus capítulo 16, verso 13 ao 28. A palavra nos fala assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Alguns aí, mestres, estão dizendo que você é João Batista, outros que é Elias e outro que é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi carne e nem foi sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que estás no céu. Até aqui. Jesus estava ali, toda a multidão se aproximando, e Jesus ali reúne os seus discípulos num canto e fala assim: Quem o povo está falando que eu sou? Quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os seus discípulos falam assim: Alguns estão falando que você é algum dos profetas aí, ou Elias, algum dos profetas. Mas e vocês? E aí Jesus questiona de novo: Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro levanta a mão rapidinho ali e fala assim: Você é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim: Parabéns, bem-aventurado é você. Mas presta muita atenção, porque isso não vem da tua carne, isso não vem do teu sangue. Jesus está falando assim, ó: Essa sabedoria, esse entendimento não vem de você, mas vem do alto, vem do Pai. Vamos tirar algumas reflexões aqui. Primeira reflexão: e qual deve ser o papel da nossa igreja? Primeira reflexão: o convencimento, a sabedoria vem do alto. Mas presta muita atenção, uma parte muito importante: você é este canal de envio. Entendeu o que eu quis dizer? O convencimento vem do alto, é o Espírito que convence. Mas você precisa entender que você tem uma responsabilidade, porque você é esse canal de envio. Precisamos sim apresentar Cristo às pessoas. O convencimento vem pelo Espírito de Deus. Hoje aconteceu algo muito... Estava preparando a palavra ali para falar de Jesus, e a Fran até chamou minha atenção, porque ali na correria em casa, com 2 crianças pequenas, o interfone tocou, eu não fui olhar na câmera, e eram os nossos irmãos que serão convertidos ainda, de Testemunha de Jeová, os irmãos ali. E ali eles começaram a me indagar, e eu estava ali preparando a palavra de Jesus, ali para falar de Jesus, sobre a soberania de Jesus. E eles começaram a falar que Jesus foi um homem bom, somente um homem bom. E ali eu acabei entrando numa dividida, com todo respeito, tanto da parte deles como da nossa. Falei alguns versículos, algumas coisas que ficaram no ar. Enfim, lancei a palavra. Mas muito interessante que quando eu cheguei em casa, voltei, fechei a porta ali, minha esposa pegou um pouco firme comigo. Eu falei: Fran, mas eu lancei a palavra. E ela falou assim para mim assim: mas você acha que eles terão entendimento de reconhecer quem é Jesus, né? Mais ou menos assim, dessa forma.
E aí o Espírito Santo falou no meu coração que é verdade, nós precisamos lançar a palavra, mas não é a todo custo, não é a todo momento. E eu pesquisando um pouco, quando tem o texto ali que fala que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, não estou falando que os irmãos é porcos, nada disso, não é isso. Mas que o Evangelho ele é tão puro, o Evangelho ele é tão verdadeiro, o Evangelho ele é tão perfeito, que nós temos que ter o discernimento do momento oportuno para lançar. Abro um parênteses aqui, não estou falando para você ser crente 007 de maneira nenhuma, porque nós somos canal de envio, e precisamos falar de Jesus sim, mas temos que entender se a terra é fértil. Temos que entender se a terra é fértil. Precisamos falar de Jesus, mas mais importante do que falar, precisamos viver Jesus em nossas vidas. Vendo uma ministração ali, o pastor falando, ele fez uma enquete ali perguntando se Jesus era bom. E ali as pessoas ali entrevistadas falaram assim, não, Jesus é bom sim, Jesus é maravilhoso. Mas ruim é o seu fã-clube, ruim são os seus seguidores. E hoje é moda nós sermos crentes, não é moda? É moda você levantar a mão e falar assim, não, eu sou cristão, não, eu sou crente, não, eu sou evangélico. Enfim, a palavra tem falado insistentemente, e eu estou aqui para falar para vocês esta noite, precisamos sair da multidão, precisamos sair do que é raso. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela enfrenta toda a multidão, quando ela toca ali nas vestes de Jesus, o que Jesus fala? Alguém me tocou. E os discípulos falam assim, mestre, tem uma multidão aqui que te segue. E aí Jesus fala assim, mas alguém me tocou de forma diferente, porque saiu uma virtude. É essa virtude que nós precisamos buscar. Não podemos ser apenas seguidores de Jesus, mas precisamos ser discípulos. Precisamos ser confundidos com Jesus. Como igreja, precisamos buscar a base, precisamos buscar o caráter, o romper em fé, o fruto do Espírito, o verdadeiro testemunho. A palavra tem nos falado, busque primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje muitas das pessoas estão dentro das igrejas buscando o que será acrescentado. Hoje a gente tem visto aí o evangelho em todas as igrejas lotadas, pregando somente sobre prosperidade. E buscar o reino, onde fica? Os valores estão invertidos. Jesus não falou assim, as demais coisas vos serão acrescentadas, e depois que elas forem acrescentadas, no tempo oportuno, vocês vão buscar o reino dos céus, porque aí vocês estarão satisfeitos e vocês buscarão a minha presença. Não! Jesus está falando assim, busquem primeiro o reino dos céus e a tua justiça. Aprendam de mim. Busquem intimidade comigo. Busquem ter relacionamento com aquele que abençoa, e não somente com a bênção. Porque aí sim será derramado sobre a tua vida a bênção tal. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos anunciar e verdadeiramente viver este evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho da redenção. Mas afinal, quem é Jesus? No mundo, existem milhares de religiões, e cada uma delas de alguma forma tenta explicar quem é Deus, e como o homem deve fazer para se aproximar dele. Mas o evangelho de Cristo, ele se contraria de toda essa lógica, porque o homem, por conta de sua desobediência,
ele nasce ali de forma desconectada do seu Criador. Mas a história também conta que Deus toma a iniciativa de nos amar quando nós ainda não éramos capazes de amá-lo. Nós estávamos no pecado. A iniciativa de um Deus que entra na história através de Jesus Cristo para criar o caminho que restabelece o contato entre o homem e o seu Criador. Jesus, esta ponte entre o homem e o Criador. O Evangelho é a mensagem que não simplesmente explica a existência de Deus, mas é o caminho pelo qual nós nos reencontramos com o nosso Criador. O caminho onde podemos restabelecer de volta o relacionamento com o nosso Deus. Talvez você tenha entrado aqui, talvez você tenha aprendido, talvez você tenha escutado a falar sobre um Jesus que veio nessa terra para fazer o bem e trazer uma mensagem de paz. Mas Jesus é isso, mas muito mais do que isto. Jesus é o próprio Deus, que apesar de toda a sua grandeza e poder, tomou uma forma humana para viver a vida perfeita, que eu e você que estamos aqui esta noite, nós não somos capazes de viver. Jesus também morreu por mim e por você. Ele morreu pela nossa morte de forma inocente, com um propósito, com uma missão, de abrir um canal de relacionamento entre nós e o nosso Criador. Mas muito importante, nem a morte conseguiu vencer Jesus. E Jesus está vivo, e Ele vai voltar, e em breve vai nos buscar e acabar com todo o mal que domina o mundo hoje. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o caminho que nos reconcilia com o nosso Criador. Vocês estão entendendo? Eu preparando essa palavra, falei, é verdade, Deus, eu preciso buscar mais relacionamento com o Senhor. Eu preciso buscar mais intimidade com o Senhor. E é isso que Jesus quer demonstrar para a igreja. Eu sei que o dia a dia está cada dia mais corrido, e é verdade isso, e vai continuar. Mas a palavra também fala que nós devemos andar na direção contrária de tudo isso. Mais uma reflexão. Jesus se colocou no nosso lugar. Isaías 53, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não existe condenação sobre a tua vida. Não existe. Você foi restaurado. Essa ponte, essa estrada, essa comunicação, ela foi refeita com o Criador. Lembra da história da mulher adúltera? Que pegaram ela ali em adultério, levaram ela diante de Jesus e falaram, Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar, o que a gente faz? E Jesus ali abaixa, e a gente aprendeu com a pastora Rosana, que Jesus começa a escrever todos os pecados de todos aqueles que estavam com a pedra na mão. Mas muito importante, ele também olha fronte com aquela mulher que estava ali caída, ele se rebaixa ali, uma demonstração de se colocar no lugar daquela mulher. Ele estende a mão, ele não aponta o dedo. Levanta aquela mulher, e antes de levantar, ele pergunta para aqueles homens, com todos os pecados ali escritos naquela areia, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E aqueles homens foram largando ali aquelas pedras, e ele levanta aquela mulher, e ele fala assim para ela, cadê aqueles que te acusam? Vai, e muito importante, e não peques mais. Jesus estende a mão e não aponta o dedo. A demonstração da igreja que vive o caráter de Jesus é sim, de se posicionar. Pecado é pecado e continuará sendo pecado. Mas primeiro, precisamos estender a mão, precisamos levantar o caído e direcionar para o caminho da redenção e do arrependimento. Isso é viver Jesus. Isso é ser confundido com Jesus. Somos o meio pelo qual, somos o caminho pelo qual a glória e a misericórdia do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo é manifestado.
Devemos amar mais, cuidar mais, servir mais e julgar menos. Devemos ter Jesus como exemplo. Ele veio aqui nessa terra e nos fez isso, nos mostrou tudo isso. Ele não veio para julgar, mas ele veio para amar, ele veio para cuidar, ele veio para direcionar, ele veio para servir. Mas Jesus também foi firme, não foi? Ou não? Ou ele foi só amor? Jesus também é justiça? Sabe com quem Jesus foi firme? Com os hipócritas, com os doutores da lei, aqueles que se achavam conhecedores de tudo. Lembra no templo, quando ele saiu quebrando tudo? Todo aquele comércio? Muitas pessoas, elas vinham de longe ali, para prestar sacrifícios ali para Deus. E ali dentro do templo, os conhecedores da lei começaram ali a ganhar uma graninha. Começaram ali a vender os animais para esse sacrifício. Eles começaram ali a fazer um comércio dentro da casa de Deus. Ainda bem que hoje é diferente, né? Né? Terceira reflexão. Jesus era servo. Em Filipenses 2:5-8, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por natureza, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não, ele não ali mostrou o seu crachá falando que era Deus, não. Ele falou assim, eu sou servo, eu estou aqui para servir. Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a mim e a você, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus, até o fim, se esvaziou da sua majestade e se entregou naquele madeiro, nos servindo por completo. E eu vejo alguns homens hoje ainda, né? Se enchendo, falando que a glória é dele. A glória não é do homem. A glória não é do homem. Nós não temos glória nenhuma. Nós temos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para nos usar como canal. Eu já falei aqui para vocês, nós somos o meio pelo qual Jesus nos usa para mostrar a sua grandeza, para mostrar o seu amor. E através do nosso testemunho, é através da nossa intimidade com Deus, que nós vamos ser confundidos com Ele. E sendo confundidos com Ele, nós estaremos anunciando o Evangelho. Então, afasta de todos esses homens que acham que a glória é dele. Porque eu faço e aconteço. Não, não faz nada. Tudo é feito pela glória e pela bondade e misericórdia de Deus. Porque nós não somos merecedores de nada. A palavra fala que nós somos servos medíocres. E ponto. Mas a graça e a misericórdia de Deus foi entregue sobre as nossas vidas. Jesus até o fim se esvaziou. Até o fim ele se esvaziou da sua majestade. Ele se entregou naquele madeiro. O principal papel da igreja, além de anunciar o evangelho com toda certeza, é de servir. E aí eu pergunto para vocês, para não ficar no vazio, quem é a igreja? O que compõe a igreja? Quem é a igreja? Será que somente os pastores são responsáveis pela igreja? Não? Sim. Somos todos. Todos nós fazemos parte desse corpo. Jesus se fez homem e na forma de homem teve medo, mas serviu até o fim. No Getsêmani, após a reunião da Páscoa esta que Jesus serviu a todos, inclusive aquele que ia trair ele por 30 moedas de prata. Lavou o pé, pegou a sua toalhinha, colocou no ombro e lavou os pés de todos os seus discípulos ali, mostrando como exemplo. E Pedro fala assim, imagina, você não vai lavar a minha sandália não, imagina. E Jesus fala assim, se eu não lavar, você não tem parte comigo, você não está entendendo.
Eu estou mostrando aqui como que você deve agir. Eu estou mostrando para o meu povo aqui que aquele que não presta para servir, eu vou parafrasear a frase do pastor Luciano, aquele que não presta para servir, ele não presta para mais nada, não serve para mais nada. Mas ali Jesus lava os pés, ali Jesus serviu todos os discípulos, até aquele que estava ali pronto para o trair. Mas muito interessante, que quando ele está ali no Getsemane, e os soldados chegam ali para prender Jesus, eles não vão já de encontro com Jesus. Jesus precisa se apresentar, não é verdade? Jesus fala assim: eu sou Jesus Cristo a quem vocês têm procurado. Por quê? Porque os discípulos estavam tão próximos ali, que eles poderiam ser confundidos com o mestre. Precisamos ser confundidos com o mestre. Mas quando ali Jesus serve ali, até aquele que estava pronto para o trair, às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Por que Jesus não chispou ele ali daquela mesa, não é verdade? Por quê, né? Sabe o que eu aprendo? Que como igreja, não podemos fazer distinção nenhuma das pessoas. Devemos sim cuidar e amar e perdoar a todos. Presta atenção, devemos cuidar, amar e perdoar a todos, inclusive aqueles que de alguma forma nos fizeram mal. A nossa luta nunca deverá ser contra a carne. Precisamos parecer com o Cristo que proclamamos. Precisamos ser confundidos com o Cristo que proclamamos. Muito interessante, porque o que verdadeiramente vai ficar, o que verdadeiramente vai contar na história, não será a obra de Deus que nós fizemos. Como assim, pastor? O que vai contar na história não vai ser a obra de Deus que nós fizemos, mas sim o que a obra de Deus fez em nossas vidas. É muito diferente. O quanto de fato do fruto do Espírito que demos espaço para que Deus pudesse gerar em nós, o quão parecido com Ele a gente se tornou. É isso que vai ser levado em consideração. Isso é ser cristão. Isso é demonstrar e viver o caráter de Jesus. Isso é romper em fé. Isso é ter sabedoria para enfrentar todas as batalhas, todas as lutas que nós estamos passando ou que nós venhamos passar. Jesus é despido de qualquer religiosidade. Ele é uma mistura de amor, mas ele também é uma mistura de fúria. O amor pelo pecador, mas fúria pelo pecado. E para terminar aqui, meu irmão, e para resumir tudo o que foi dito, olha para o teu irmão que está do teu lado e declara assim para ele, assim, ó. Jesus. Olha no branco dos olhos dele, vai, vamos lá. Jesus. Ele é irresistível. Amém? Ele é irresistível. A palavra nos fala que quem bebe dessa água não tem mais sede. Ele é irresistível. É verdade, quanto mais você buscar, mais você vai ter sede e fome da tua presença, da tua justiça. Quanto mais você buscar da presença dele, mais você vai ter o entendimento que você não sabe nada, que você precisa da misericórdia dele. Menos de nós e mais dele. Menos de nós e mais dele. Que nós possamos nos diminuir de todo conceito, que nós possamos nos diminuir de toda religiosidade, que nós possamos nos diminuir de todo aprendizado contrário, que possamos deixar Jesus agir sobre as nossas vidas, que possamos falar desse amor, que possamos nos entregar, que possamos deixar ser usado por Ele, porque Ele é irresistível.
Quando os soldados vão lá a primeira vez prender Jesus, eles retornam sem ele. Seus superiores ali questionam: cadê? Cadê ele? Sabe o que eles declaram? Nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Precisamos conhecer e buscar mais desse Jesus irresistível, para que aí sim, revestido de autoridade, possamos apresentar através das nossas vidas mais esse atributo do nosso Deus. Amém? É isso. Busque mais de Jesus. Aprenda mais com Jesus. Quanto mais próximo você estiver dele, mais você vai ter o entendimento que você precisa mais dele. Busque, se entregue, se derrame. Amém? Eu agradeço muito pela oportunidade. Que as palmas possam louvar e agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento de aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Feche os teus olhos. Pai, está aqui a tua palavra, Deus, e eu te agradeço, Pai. E ficou um chacoalhão ali no meu coração, na minha mente, que eu devo verdadeiramente buscar mais da tua presença. Que eu devo cada vez mais buscar, Senhor, meu Pai, do teu caráter, Senhor. Que eu devo cada vez mais, Senhor, meu Pai, buscar a tua face, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, pelas vezes que eu achei que eu era o cara, Deus. Tenha misericórdia, Deus, pelas vezes que eu achei que tudo estava sobre o meu controle. Não, não está nada sobre o meu controle, Deus. A tua destra, a tua mão, Senhor, meu Pai, estão sobre as minhas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por ter vindo aqui nessa terra, ter se esvaziado e ter nos trazido essa paz. E ter nos trazido esse convívio, ter nos trazido essa proximidade. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, porque nós fomos adotados e nós podemos chamar o Senhor de Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, meu irmão. Se Deus é por nós, e em todos os momentos da nossa vida, Jesus Cristo é a resposta mesmo. Que Deus abençoe vocês. Amém.